Olá, queridas almas! O tema dessa live é como atrair um amor, viver um amor no nível da alma. Vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas entrarem e começo o tema. E aproveito para dizer que essa live não é uma live, é uma aula, tá? Vou trazer aqui conhecimentos que normalmente eu compartilho nas minhas mentorias. Boa noite, boa noite! Sejam bem-vindos. Deixa eu botar aqui o tema da live. Tá aqui. Letícia. Boa noite. Camila, Cristina, Maciane, Fabi, Bruna, Monique, Sandra, Melissa. Sejam bem-vindos à live desse domingo de sol. Sol no final, mais pro final do dia aqui na minha cidade. Estou de volta. Estive viajando aí por uns tempos, quem me acompanhou. Estive viajando por uns tempos aí no Egito e cheguei, aterrissei em solo brasileiro, nessa terra tão bem sagrada. E estou aqui retomando os meus movimentos, sentindo hoje de trazer essa live para vocês, que tem esse tema: como atrair um amor, uma relação no nível da alma. Então chega mais. O tema hoje é quente, inclusive, estava até falando um pouquinho antes ali, isso aqui vai muito além de uma live, tá? O que eu vou dar hoje aqui para vocês é uma aula, então, portanto, já vão separando aí papel e caneta, vou convidar vocês a fazer alguns exercícios para que o ganho de consciência nessa live chegue num ponto bastante interessante. John, boa noite, meu querido. Kyron, boa noite, voltando à Ilha da Magia para a Terra Gaúcha. Exato, Lia. Luana, quem mais tem aqui? Cris, Melissa, Fabi. Dia, olha só meu guia. Você está indo a ele aí. Meu guia no Egito. Nossa, e que guia. Celso. Então vamos lá, gente. Que nem eu falei, separem papel e caneta, né? E para quem é essa live? Para quem é? Para quem vive dilemas do amor, para quem ainda não se sente realizado nesse campo amoroso, que é a grande maioria. Essa é a grande verdade. Isso vale para pessoas que estão solteiras, de repente não conseguem viver uma relação, talvez estejam atraindo aí pessoas indisponíveis, ou até para quem está dentro de um relacionamento, mas vivendo ali, né, constantes conflitos, sentindo, sei lá, um lugar de dúvida, de não se sentir visto, enfim, de uma não realização. De uma forma geral, tá? E aí o que eu quero hoje, eu vou trazer explicações bem técnicas e profundas, tá? De uma palavrinha que eu percebo que é muito falada por aí, mas ao mesmo tempo pouco compreendida, que são crenças limitantes. Eu vou explicar para vocês o mecanismo de funcionamento dessas crenças limitantes e como elas, sim, criam a nossa realidade lá fora. Ok? Então, primeiro de tudo, né? Por que esse nome? Não, primeiro eu vou... Não, tá. Porque o que me motivou, né, a dar o nome que eu dei para essa live? Como atrair um amor no nível da alma? Primeiro vamos trazer uma perspectiva aqui, talvez mais metafísica da realidade, que é mais ou menos assim. Imagina que... vamos pegar lá no início, antes de tudo. Érica, boa noite. Te mandei uma mensagem, Érica, agora há pouco. Imagina que antes dessa realidade física aqui existir, existia apenas uma única coisa, tá? Essa é uma explicação que o Bashar traz, que é um grande mentor meu, e várias vertentes, o Theta Healing também. Imagina que antes de existir essa realidade física, existia uma única coisa, uma única energia, que a gente pode chamar aí do tudo que é, da fonte criadora, de Deus, chame como quiser, tá? E por algum motivo, essa energia que era a totalidade escolhe se fragmentar em vários pequenos pedacinhos
e criar esta realidade física. Aqui, eu sou um fragmento desse todo, tu é um outro fragmento, todos nós somos fragmentos desse todo. Só que quando a gente vem para este plano, para essa realidade física, a partir de uma decisão consciente, esse todo, que sou eu, né? Então, no profundo, nós somos um fragmento, né? Feitos à imagem e semelhança de Deus, a gente escolhe esquecer que a gente é essa totalidade. A gente escolhe criar um véu que está dentro de nós mesmos, tá? Que separa, né? Que encobre, vamos dizer assim, boa parte de compreensão, né? De quem a gente realmente é, né? Aí dá para olhar para uma perspectiva mais da neurociência, mais neurocientífica, ela vai dizer que 95% do que está dentro de nós a gente desconhece, a gente esqueceu. Não é nítido, não é claro para nós, não tem um acesso tão fácil, tão aberto quanto os nossos pensamentos, que a gente consegue perceber facilmente durante o dia. Né? Não à toa, existem perguntas aí que rondam a humanidade por milênios e seguem não sendo respondidas. Né? Quem eu sou? Né? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o objetivo da vida? Então, nós somos ainda muito inconscientes de tudo que a gente é, tá? E esse processo de esquecer quem nós somos tem por finalidade a gente lembrar, tá? Mas aí a gente vai se perguntar, tá, mas qual é o sentido, né? Se eu já sou tudo, por que eu vou escolher esquecer para lembrar? Para ter a experiência de crescimento, de evolução. Porque imagina, se antes eu era esse todo, o todo não tem como ser mais do que isso, porque ele já é o máximo possível. Então ele não tem como crescer, ele não tem como expandir, ele não tem como evoluir, ele já é tudo. Então ele precisa se reduzir. Então essa queda de consciência, eu esqueço que eu sou tudo isso. A partir dessa redução, que é transitória, eu vou, através das experiências na realidade física, eu vou crescendo, eu vou lembrando dessas partes minhas novamente. E com isso eu vou tendo a experiência da descoberta, do explorar, do expandir. Ok até aqui? E pensem comigo, pelo menos não sei pra vocês, mas talvez para mim a sensação mais deliciosa que tem na realidade física é justamente quando eu entendo algo, quando eu expando, quando eu saio de determinada limitação e vou para um lugar de maior compreensão, certo? Provavelmente o que motivou a vocês estarem aqui nessa live hoje é justamente essa curiosidade, esse não saber que pecinha do quebra-cabeça chamado vida o Cauê pode compartilhar comigo hoje. É isso que te motiva a acordar todos os dias. Crescer. Para que esse processo de queda de consciência aconteça, imagina que esse todo, né, quando ele começa esse processo de se estilhaçar em pequenos pedaços, imagina que numa esfera espiritual, esse todo vai criar um segmento, vamos dizer assim, dele ali, que a gente pode chamar da tua alma. Dá para chamar também de eu superior, que é a porção sua mais divina, mais próxima da fonte. Ok? E essa alma escolhe, então, encarnar em uma família, neste plano físico. E no instante que a gente encarna aqui, a gente recebe uma série de, dá para se dizer, downloads, né? Uma série de informações da família que eu escolhi, que vai trazer toda a história dessa família, todo o passado dessa família, todo o conjunto de crenças limitantes. Aí temos vertentes das ciências que comprovam isso, né? A epigenética vai dizer que nós herdamos tudo dos nossos ancestrais. Antes acreditava que era uma questão, né, de traços físicos ou uma doença. Não, hoje a gente sabe se uma bisavó minha, por exemplo, morreu por conta de uma picada de aranha, uma bisavó que eu nem conhecia, uma tataravó, eu hoje aqui tá vivendo a minha vida tranquilamente, nunca ter tido experiência nenhuma desafiadora com uma aranha, mas vai surgir uma aranha na minha frente e eu vou me desesperar, meu corpo vai colapsar, eu vou tremer, suar, aquela aranha vai parecer um monstro para mim, porque para o meu inconsciente há um registro de que a aranha é perigo, ameaça de vida.
Ok? Então, e aí, se a gente for observar a história da humanidade, o passado da humanidade, é um passado marcado por muita dor, sofrimento, escassez, privação, fome. Se a gente vai olhar para o âmbito do amor, que é o que eu quero explorar nessa live, a mesma coisa. No passado nós tínhamos casamentos arranjados, quem escolhia o meu par para eu desfrutar o amor ao lado de alguém era a minha família. O que eles sabem sobre os meus gostos, minhas preferências? Pouco. Então muitas pessoas ficavam dentro de uma relação sem existir amor. Ou pior, existindo das mais variadas violências, mulheres que tinham que servir o homem sexualmente, ou eram violentadas, propriamente dito, uma série de coisas. Certo? Então imagina que quando tu chega aqui, tu só não esquece que tu é o tudo que é, como tu compra geneticamente uma série de limitações, de ideias falsas sobre o que é o amor, sobre o que é a realidade, que se cristalizam aí na tua estrutura inconsciente e vão acabar criando a tua realidade. Ok, até aqui? Tá fazendo sentido? Então é tipo assim, ó. Tu não nasce uma folha em branco. Tu já nasce com uma série de pré-definições do que é a realidade. Dinheiro é. Amor é. Casamento é. Completa a frase aí. Cada um de vocês tem uma série de definições para isso. Sexo é. Homens são. Mulheres são. Sem nem respirar fora do ventre da tua mãe, tu já tá todo programado. Fora tudo aquilo que quando tu vai experienciando na tua infância, as primeiras impressões que tu vai tendo de tudo, também vão gerando novos imprints, novas impressões e definições que tu vai dando para a realidade. E com base nisso, tu vai recriar na fase adulta todas essas impressões que tu recebeu. Ok? Depois eu vou explicar mais tecnicamente os mecanismos das crenças, das programações. Eu só queria trazer um vislumbre inicial, né, do que é atrair um amor no nível da alma. Para a gente atrair um amor no nível da alma, a gente precisa desconstruir o ego. Porque essa alma, antes ela está, né, nessa esfera espiritual, ela escolhe ter essa experiência na realidade física. Quando tu vem para a realidade física, tu ganha um ego. É imprescindível, uma necessidade. Tu precisa de um ego para interagir na realidade física, porque o ego é aquela partezinha do nosso ser que se percebe separada. Eu sou uma coisa, vocês são outras, eu sou uma coisa, a mesa é outra. Então percebe como isso tem uma relevância? Senão eu não conseguiria nem distinguir o que sou eu, o que é esse microfone, o que é esse celular. Então o ego tem a sua função. Ao mesmo tempo, nós sabemos que o ego acaba criando uma série de limitações na nossa vida, em especial quando ele está ferido. O ego funciona muito bem como uma forma de sobreviver. Ele garante, sem a menor sombra de dúvidas, a nossa sobrevivência. E vocês já vão entender em detalhes o porquê. Só que imagina que quanto mais ferido está esse ego, mais ele infla, mais ele toma um espaço dentro do teu ser e, consequentemente, sufoca a tua porção mais divina, a tua alma, a tua essência, o teu eu superior. E aí esse ego que tem, o ego vai ser constituído por todas essas impressões, todas essas crenças que tu trouxe, né, da tua família, que tu herdou geneticamente, as tuas experiências da infância, adolescência. Todas as tuas memórias constituem as crenças e programações que o teu ego vai ter. Que a gente vai chamar o ego aí, né, do falso eu. O ego é quem você não é. Ele só é fruto do passado, das tuas experiências. Só que quando quando houveram essas marcas, esses ferimentos, essas dores, esse ego, de novo, ele infla. E aí quem escolhe como tu vai vivenciar a tua vida amorosa, vamos dizer assim, não é mais a tua alma. Ela fica sem espaço para atrair uma pessoa.
Tu fica reproduzindo os conteúdos que estão ali dentro do ego, desde feridas emocionais que tu viveu lá na infância, desde as programações e crenças que eu já vou falar em seguidinha. E aí tu vai sofrer. É fácil ver, quem é que está regendo a minha vida? É a minha alma ou o meu ego? Se há sofrimento, tem ego. Se há plenitude, tem alma. Entendeu? Porque o ego ferido, ele vai estar tentando sempre compensar a dor, tentando evitar a dor, só que ele faz isso de forma atrapalhada. E te coloca inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, em sofrimento. Então tudo que a gente precisa fazer é desconstruir esse ego e cuidar dele. De novo, ele não é nosso inimigo não, tá? Sem ele tu não estaria nem vivo agora. Mas é cuidar ele, cuidar das feridas deles, olhar para essas programações e crenças, substituir crenças limitantes por crenças expansivas, aí esse ego vai indo para o lugar dele, dando espaço para que a alma também surja. E aí é por uma questão de ressonância, por atração. Quanto mais a tua própria alma preenche o teu ser, mais tu vai atrair realidades que ressoem com a tua alma, que de novo é a tua porção mais pura, mais divina, que tem as melhores qualidades que tu pode imaginar. É a partir dela que tu vai conseguir experimentar o amor incondicional. Já o ego vive muito mais a partir do amor condicional, que é aquele jogo de eu faço isso para agradar, porque eu tenho interesse para receber não sei quem em troca, eu faço tal coisa, se o outro não me der eu já me revolto, fico com raiva, manipulo, jogo com culpa, etc, etc, etc. Tá? Então, se tu quer viver um amor maduro, tu precisa trabalhar esse ego. E é um trabalho mesmo. Falo pela minha experiência, tá? Tá fazendo sentido até aqui? Explicação simples e objetiva. Gratidão, gratidão, esses. Quero entrar agora um pouquinho no âmbito das programações e crenças. Que nem eu falei, isso aqui vai ser uma aula, não vai ser uma live. Então peguem papel e caneta, porque eu quero que vocês saiam daqui hoje com algum nível de consciência de que crenças e programas estão rodando aí a nível inconsciente. Tá? Porque não é tão simples assim a gente identificar essas crenças, porque, de novo, elas estão nessa camada inconsciente. Ou subconsciente, né? Para dizer que o sub dá uma sensação de que tem como a gente adentrar elas. Claro que tem. Perfeito, estamos em uma época onde vemos muitos profissionais demonizando o ego e é importante explicarmos a importância que o ego tem, inclusive sobre sobrevivência humana. Felipe, boa noite, meu irmão. Ok? Então peguem papel e caneta. E assim, gente, nesse exercício que eu vou conduzir vocês, tudo que eu mais preciso é que vocês sejam profundamente sinceros. Senão vocês vão estar enganando só uma pessoa, que é vocês mesmos. Eu digo porque se esse ego ferido entra em ação, ele vai tentar dar uma enganada, ele tenta, né? O ego traz muito o elemento da negação, já ouviram falar? Negar as coisas. Não, isso não é, já cria uma justificativa ali. E a maioria das pessoas estão em negação. Por que a maioria das pessoas não busca ajuda, terapia e autoconhecimento? Porque negam que tem um problema. E todos nós temos problemas. A propósito, existe uma vida sem problemas? Não. Porque os problemas nos convidam à solução. Eles apontam para algo que não está alinhado, algo que está desconectado da minha alma. Quando eu vou, olho e expando a minha consciência com relação àquilo, aquilo se organiza e eu não preciso mais criar problemas nesses sentidos. E aqui estamos falando de relacionamentos amorosos. Se tu tem criado muitos problemas, vivenciado, né, muitos problemas nos relacionamentos amorosos, é porque tem muitas coisas para serem resolvidas. Senão seria fluido. E ao mesmo tempo é esperado que existam problemas. O ponto é quando é muito problema, ou muito mais problema, do que desfrute. Tá? Então escrevam assim, ó. Vamos primeiro fazer uma avaliação da relação dos pais de vocês. Tá? E para isso tomem
tomem por base, inicialmente, os pais biológicos, mesmo que vocês não tenham conhecido. Algumas pessoas conheceram sua mãe, o pai não. Ainda assim, eles estabeleceram uma relação, certo? E eu vou pedir que tu escreva de forma livre a definição que tu daria para essa relação deles. Por exemplo, o relacionamento entre os meus pais foi... E escreve livremente. O relacionamento entre os meus pais foi ou era conflituoso, distante, com traições, fluido, pode ter sido positivo também. O que se observa é que na maioria das vezes, não. E vai escrevendo tudo que tu observava. Ou nem existia, né? O relacionamento do meu pai com os meus pais nem existiu. Alguém botou ali, ó. Podem escrever aqui no chat também para eu entender um pouquinho vocês. Bastante conturbado, botou a Lavínia. Cheio de brigas, às vezes com violências, sofrimento. Fui dada para adoção, relacionamento inexistente. Então, já é uma informação. E olha que interessante, né, Camila? Tu mesmo botou em cima. Eu não estou tendo nenhum relacionamento. E aqui tu bota, né? Definição de relacionamento inexistente. Você vai entender onde eu quero chegar, tá? Distante, sofrido, com decepções, domínio e autoritarismo. Ok. Um contra o outro, sem afeto. Ok. Agora, peguem o sexo entre o pai e a mãe, né? Quem não teve a presença dos pais biológicos, pode botar também esses pais adotivos. A Camila botou, nossa, faz todo sentido, entende? Estamos começando, a minha ideia aqui, gente, nessa live é começar a desacortinar alguns elementos. Para começarem a cair fichas. Relacionamento de total submissão do meu pai e minha mãe, a moda antiga, era dona de casa e cabeleireira em casa, ele trabalhando fora. Ok. Mas coloquem agora aí, amor, mas com incompreensões. Tá. Peguem agora assim, ó, se tu te relaciona com o sexo masculino, pega a figura do teu pai. E aí tu vai dar definições para quem ele era enquanto homem com relação à tua mãe. Isso vale, quando vê meu pai foi embora de casa quando eu tinha 1 ano de idade, ou nem me assumiu. Isso ainda assim é válido. Vai ter algumas definições. Meu pai era irresponsável, meu pai era distante, meu pai era egoísta, entende? E aí pega esse sexo oposto e faz a mesma coisa. Só que aí tu vai botar o termo homens, no caso. Homens são... E aí tu dá todas as definições que te vierem de quem teu pai foi enquanto homem. Quem se relaciona com o sexo feminino vai pegar a mãe e aí vai escrever mulheres são... E tu vai botar características que tu via na tua mãe enquanto relação com teu pai. Em especial as características negativas, né, gente? Porque o meu trabalho aqui, em algum lugar a gente precisa falar sobre essas coisas, né? Meu trabalho enquanto mentor, terapeuta, é falar do lado que não está andando na vida, né? Do lado negativo de alguma forma. Mas por incrível que pareça, ele é tão belo quanto positivo. A não dualidade. A princípio de respeito e amor, mas meu pai sempre foi submisso à minha mãe. Interessante. Minha mãe adotiva era separada. Outra pista aí, né, Camila? Mais uma não relação, vamos dizer assim, né? A primeira coisa que me veio, homens são ausentes. Isso, deixa vir, tá? Porque isso que surge na tua mente, isso eu vou explicar em seguidinho, não surge do nada. Na mente de cada um de vocês vai surgir coisas diferentes.
E aí, quando eu explicar o mecanismo mais tecnicamente da crença, vocês vão entender o porquê. Irresponsável, queria ser tratado como filho, não se portava em mentir, provedor, trabalhador, calmo, brincalhão, infiel, submisso à minha mãe. Ok. Agora eu vou pedir que tu olhe para as tuas relações que tu já teve. Tá? E aí dá definições para como foram as tuas relações. Minhas relações eram, ou são ainda, né? Eram ou são, e aí bota 3 pontinhos e completa. Conflituosas, cheias de, sei lá, ciúmes, possessividade, traições. Dá definições para como eram as tuas relações agora. Ó, olha o que a Charlize já colocou ali. Ó. Meu último ex era muito parecido com o meu pai. E aí pode olhar mais de uma relação, né? Vai olhando várias, porque a gente vive, atrai diferentes parceiros, nem sempre é o mesmo, às vezes é. Mas olha pra aquela relação, como era aquela relação? Nossa, distante, não tinha conversa, enfim. Feito isso, agora vai para o parceiro. Se tu te relacionou com homens, tu vai botar também. Mas agora olhando para as tuas relações, como eram esses homens. Homens são, tu pode fazer o mesmo exercício. Homens são, escreve como eles eram. Se é no caso mulheres, mulheres são, e deixa vir. Descarrega aí a caneta. A Cris colocou, isso acontece também, a Cris botou. Analisando, parece que atraiu o oposto ao pai. Tenta ver agora, Cris, se esses parceiros não parecem com a tua mãe. Tenta ver características da tua mãe, se tu reconhece alguma coisa neles. A Débora botou, sempre escolho meus parceiros que se parecem com o comportamento do meu pai. Ignorantes, narcisistas, frios e tóxicos. Homens são sempre traidores. Bingo, o último parceiro cópia da minha mãe. Sim, nem sempre é o mesmo sexo, tá? Por isso que eu convidei vocês a refletirem isso também. Ok? Agora tentem anotar também o que a tua mãe te falava sobre o teu pai e os homens, de uma forma geral, né? Às vezes tem aquelas coisas, não depende de homem. Homem não presta. O que a tua mãe te falava sobre os homens? E também podes pegar o que ela te falava sobre as mulheres.
O homem é só para incomodar. Olha que interessante, né? Depois faz o mesmo com o pai, tá? O que teu pai te falava sobre as mulheres e o que teu pai te falava sobre os homens? Traidores, responsáveis, imaturos. Ok, gente? Me digam aí, cai algumas fichas? Teve algo que se repetiu quando tu olhou para o teu pai e para tua mãe, ou cuidadores, né? Da forma que eles se relacionavam, como um tratava o outro, e quando tu olhou para as tuas relações, teve alguma repetição, algum ponto de conexão? Só a repetição, botou a Isis. Sim, botou a Fernanda. O pai dizia que eu era igual à minha mãe. Entenderam, gente? Isso aqui, claro, que é uma reflexão já é mais profunda do que o normal, tá? Repetindo a vida deles, botou Charlize. Mas já trouxe uma ideia, já trouxe certa consciência para vocês, né? Muita coisa, socorro. Tá? Eu senti que o fato dos relacionamentos não ficarem reproduz minha infância. Exato. Entenderam, gente? O que eu fiz com vocês? Eu fiz uma engenharia reversa. Eu perguntei como é a realidade externa de vocês, porque a partir dessas informações eu consigo compreender a realidade interna. Princípio hermético, tudo que está dentro está fora. Entenderam? Essa é a ideia de que as nossas crenças criam a nossa realidade. É mais ou menos assim. Na verdade, as nossas crenças, gente, que são essas definições que vocês deram, né? Homens são infiéis. Isso é uma crença. Isso não é a realidade absoluta. Só que o problema da crença é essa. A crença generaliza. Homens são infiéis. Estamos botando o homem numa única caixinha. Será que todos os homens são infiéis? Somos 8 bilhões de habitantes. É claro que não. A gente não precisa nem pensar muito para saber que existem homens fiéis. Só que o problema da crença é justamente esse. E aí imagina que essa crença, ela tá lá nesses 95% inconscientes. Só que são elas que nutrem os teus pensamentos. Então imagina que o pensamento é algo que tu consegue perceber, né? Algo que pula na tua mente. Só que o que está sustentando eles, por que eu penso desse jeito? Por que eu penso que os homens sempre são infiéis e de repente tem uma amiga minha que não? Que pensa que pode viver algo interessante com alguém e está num casamento saudável. Por que uma pessoa... Por que surge esse tipo de pensamento na mente de uma e esse tipo de pensamento na mente de outra? As crenças inconscientes. São elas que alimentam pensamentos, pensamentos por sua vez alimentam sentimentos, comportamentos e criam a tua realidade. Entende? Então eu perguntei, crença tá lá na raiz e vai desencadear na realidade. E aí, claro, no meio disso tem o pensamento, o sentimento, o comportamento e chega na realidade. Tá? O que eu fiz com vocês? Eu perguntei sobre a realidade. Sabendo a tua realidade, eu descobri a tua crença.
E de onde vêm essas crenças? De novo, primeiro eu vou explicar um mecanismo para vocês entenderem sobre o nível de limitação que uma crença gera em nós, tá? A crença, gente, é como se nós colocássemos lentes, elas colocam lentes nos nossos olhos e fazem com que a gente consiga perceber da realidade somente aquilo que cabe na minha crença. Vou dar um exemplo. Colocaram essa crença aí, né, de homens infiéis, certo? Homens são infiéis. Então imagina que essa mulher que tem essa crença de que homens são infiéis já viveu, para ela dizer isso, é quase que uma regra ela já ter vivido relações em que homens foram infiéis, e muito provavelmente o pai dela pode ter sido. Mas imagina que essa mulher tem essa crença, tá lá na gavetinha do inconsciente, ela viveu algumas frustrações amorosas, enfim, mas terminou uma relação, superou lá o luto, e um novo movimento na vida, ela vai com uma amiga, num bar, numa festa, e de repente lá ela, pum, bate o olho num homem. E pensa, é ele, agora vai. Não vai. Por quê? Porque o inconsciente dela, numa fração de segundos, fez uma leitura completa do ambiente e sabe exatamente o homem que dá match com a crença dela de que homens são infiéis. Lá do outro lado, vamos supor que aquele homem ali, que ela sentiu uma atração, carrega a crença de que, vou trazer uma crença que eu já trabalhei em mim, tá? Que é comum no universo masculino, que diz o seguinte: quanto mais mulheres eu tiver, mais homem eu sou. O homem tem essa crença. Aí dá um match perfeito. E de fato, porque vamos para uma questão mais quântica da jogada, tá? O Cauê aqui pode parecer para vocês alguém sólido, né? Tem músculos, ossos, mas quando tu vai para um nível mais profundo, tu vai dar um zoom, Cauê, olhar num nível mais micro, o Cauê não passa de um amontoado de átomos vibrando. Tudo que tu tá olhando aí são átomos vibrando. Que o nosso cérebro decodifica a vibração, as frequências desses átomos, e a gente enxerga as coisas, pum, dessa forma aparentemente sólida. Tá? E cada átomo possui informação dentro dele e um campo eletromagnético. Já viram a imagem de um átomo? É aquele campo ali eletromagnético. Ó. Eletro envia sinais, eletricidade, né? Magnético magnetiza, atrai. Então imagina que essa mulher que vai nesse bar tem essa crença, ou seja, tem um amontoado de átomos ali que diz homens são infiéis. É tipo uma anteninha que vai magnetizar exatamente um homem que esteja ressonante com essa crença. E quando eu falo magnetizar, é de fato, essa mulher vai olhar para esse homem e o corpo dela vai liberar toda uma bioquímica, ela vai sentir paixão, friozinho na barriga, uma atração, um magnetismo por esse homem. E ele, por sua vez, também. E aí, de repente, começa um encontro. Aí, normalmente, né, nos primeiros meses ali a coisa flui, agora vai, mas vai dar um tempo. Imagina, o homem tá lá, com aquela crença, né? Preciso, né? Quanto mais mulheres eu tenho, mais homem eu sou. E ele quer ser homem para ser validado no universo masculino. De repente ele tá lá 2, 3 meses com a mulher, 4 meses, 5 meses, 6 meses, começa a dar um comichão na bunda desse homem. Porque estar com uma mulher só é o quê? É reduzir as chances de eu ter muitas mulheres. Reduzir a chance de eu ter muitas mulheres é eu ser menos homem. E eu não quero ser menos homem. E esse homem vai lá e pum, pula a cerca. E essa mulher, aos 6 meses de relacionamento, valida a crença dela de que homens são infiéis. Entendem? Essa mulher chegou nessa festa, do lado desse homem podia ter um homem que era fiel. Só que ela não vai ver. Essa é a força da crença. Lembra que é uma lente? Imagina aqui, ó.
Se a gente não tivesse crença nenhuma, imagina que tu enxergaria a realidade completa. Sei lá, eu tô aqui na minha peça, aqui tem várias informações, móveis, coisas. Quando eu coloco uma crença, já reduzi, eu não consigo ver tudo, eu consigo enxergar só aquilo ali. O que não está dentro da crença é como se não existisse para mim. É como se o homem fiel não existisse para essa mulher. Por isso que quando alguém diz homem é tudo igual, eu concordo. Ou mulher é tudo igual, mulher é tudo complicada, controladora, chata, interesseira. Então, a mulher, por exemplo, que diz que homem é tudo igual, ela está certa. Para ela, os homens vão ser todos iguais. Vão estar sempre dentro do universo de crenças que ela carrega, a menos que ela mude-as. O que significa essas crenças? Já vamos chegar lá. Alguém colocou a Mari e botou, mas como mudar essas crenças? Vamos lá. Primeiro eu quero que vocês entendam o que é uma crença e o poder que ela tem de criar a tua realidade e te impedir de viver qualquer realidade que esteja fora dela. Agora vamos olhar. Pega o caderninho aí. Tudo que tu anotou de crenças. Imagina que essas são as lentes através das quais tu está olhando a realidade. Isso está definindo as relações que tu atrai, os homens que tu atrai ou as mulheres que tu atrai. Homens, mulheres e relações que estão fora dessa caixinha não existirão para você. A Gleice botou, acredito que existem homens bons do mesmo jeito que existem mulheres boas. Exato. Tá? O que é importante entender? Às vezes, na superfície dos pensamentos, tu até chegou a essa conclusão. Né? Tanto que eu estou falando para vocês aí quando eu falei, tem 8 bilhões de pessoas. Vamos botar que 4 bilhões são homens. Se tu pensar um pouquinho, tu vai reconhecer que é claro que existem homens fiéis. Só que ok, quando vê tu está concluindo isso agora, mais na superfície. O problema é o que está lá na raiz inconsciente. O problema é quando tu estava lá com 6 anos de idade e tu viu teu pai traindo a tua mãe sofrendo com isso e dizendo que o teu pai e os homens não prestam. Pum! Aquilo lá entra assim, num lugar do teu inconsciente que tu não tem ideia. Que às vezes não é bem assim para soltar isso. Porque quanto mais jovem nós somos, mais esponja, mais aberto para perceber para comprar a realidade que nos oferecem, nós estamos. Por isso que é um processo que não é tão simples liberar essas crenças. Entendeu? A criança, o que é, gente? A criança é uma máquina de absorver a realidade. A criança, ela opera até os 7, 8 anos de idade na nossa conhecida onda teta. Já ouviram falar? Onda cerebral teta, que hoje a ciência tem descoberto maravilhas. A onda teta é uma onda que é como se ela dissolvesse o véu que separa a mente consciente da inconsciente. A onda teta é a onda da aprendizagem, onde a nossa mente está altamente sugestionável a aprender, a absorver. Então, uma criança, até os 7, 8 anos de idade, é uma esponja. Ela está lá observando como esses pais se relacionam e comprando ali as ideias. Entendi, relacionamento é isso. Aí vê o pai tratando a mãe de determinada forma. Entendi, é assim que os homens tratam as mulheres. Sei lá, com distância, com violência, com frieza, com dominação. E também vai criando ideias de como tratam ela. Me deixam sozinha, sei lá, papai e mamãe estão indo trabalhar. Agora que eu cheguei em casa, sei lá, de repente nasce um irmão ali que começa a receber mais atenção. Entendi, então eu não... O jeito que eu mereço ser tratado é esse, com distância, não me veem, não me sinto vista, não me sinto ouvida. Tudo isso vai virando crença, e vai tudo indo para as gavetinhas do inconsciente. Já viram uma criança, gente? O meu afilhado mesmo lá, o meu sobrinho, eles copiam tudo que eles estão vendo. Tava lá, meu afilhado, 2, 3 anos de idade, minha irmã tenta até evitar, né, dar o celular para ele, mas no momento que ele pegou o celular, ele estava botando o dedinho no mesmo lugar de mandar um áudio, assim, numa postura de mandar um áudio. Ele nunca mandou um áudio. Ele simplesmente viu a mãe dele agindo assim. E ele copiou. Tem um experimento muito famoso, interessante disso. Que era o seguinte, um cientista... Ele estava curioso para ver, fazer um experimento, né? Se
se ele colocasse um macaco para conviver com um humano, desde pequenininho, esse macaco, né? Se esse macaco, porque o macaco eles estavam ali descobrindo que, nossa, o macaco tem um processo de aprendizagem também interessante, né? Um animal que mais se assemelha ao ser humano. E aí colocaram ele pensou, né? Se eu colocar esse macaco com o ser humano desde pequenininho, talvez ele aprenda a se comportar como um ser humano. Só que sabe o que ele fez para esse experimento? Ele pegou o filho dele, pequenininho, bebê, e botou para conviver com esse macaco para ver se o macaco se tornava igual ao filho. Só que ele teve que interromper o experimento. Sabe por quê? Porque o filho dele começou a se comportar como um macaco muito rapidamente. Entende? Então a grande verdade, gente, é que tu é um subproduto de tudo que tu viu lá atrás. Na tua infância. Não só viu e observou, como aquilo que tu já traz geneticamente. De toda a tua história familiar. Imagina que tem, sei lá quantas gerações. 700, 5.000 gerações dentro de ti. Como é que eles experimentaram o amor lá atrás? Dor, 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 dor. Ou seja, se tu nada fizer, há uma forte tendência de tu experimentar dor. Porque tu tá programado para isso. Hoje eu fiz foi hoje ou ontem eu fiz um texto de um atendimento real. Uma cliente minha que chegou para mim com a seguinte questão: Cauê, eu vivo sempre o mesmo padrão, meus parceiros sempre vão embora. A gente começou a investigar através do Theta Healing. E a gente identificou a história, uma crença que vinha lá de uma bisavó dela, que ela pouco tinha conhecido. Mas o que ela sabia dessa história dessa bisavó? Essa bisavó encontrou de repente um grande amor. E viveu ali uma paixão avassaladora, só que ao mesmo tempo muito curta. Porque ela foi interrompida. Esse outro homem foi convocado para o exército, para a guerra, algo assim, e ele foi embora de forma brusca. E essa mulher nunca mais viu ele. Só que imagina que lá na época teve toda uma angústia, né? Eu brinco, né? Naquela época não existia o WhatsApp para eu ficar perguntando onde é que tu tá. E aí, tá chegando? Manda localização. Imagina, gente, alguém, olha o que os nossos ancestrais viveram. A pessoa pega um navio, sei lá o que da época, um barco, atravessa um oceano, eu não tenho a menor ideia, referência sobre ela. Imagina essa mulher todos os dias acordando, sei lá, na janela de casa, na esperança de que esse homem chegue ou não. E ele não chega e vem sofrimento. E sofrimento, e amargor, e não chega. Quando vem, sei lá, uma carta anos depois, sabendo que ele morreu, algo assim aconteceu. Então, para aquela mulher, o amor foi igual à dor. E ali criou a crença. Quem eu amo pode me abandonar a qualquer momento. Quando essa mulher ganhou essa consciência, gente, ela fez assim, ó. Cauê, faz muito sentido, porque quando eu tô dentro de uma relação, eu sempre tenho um medo constante que aquela pessoa vai embora a qualquer momento, mesmo a relação estando, sabe, aparentemente normal. Esse medo constante. E os meus parceiros parece que sempre foram embora meio que do nada, sabe? Parece que a relação estava indo bem e de repente eles sumiam do mapa. do mapa. Entende, gente, onde eu quero chegar? Algo que a tua bisavó viveu está desencadeando o que tu vive hoje. No profundo, nós somos ecos dos nossos ancestrais. Então, para a gente viver o amor, gente, a gente precisa mergulhar de forma profunda e fazer um trabalho profundo de ressignificação de crenças e de feridas emocionais e de traumas. Profundo. Eu fiquei anos me trabalhando no amor para hoje estar num casamento saudável. Até meus 30 anos de idade eu vivia o caos. Eu repetia, quando eu olhava para a relação dos meus pais, era traição, conflito, distância. O que eu vivi nas minhas relações? Traição, conflito, distância. Repetidamente. 4 relações assim. Pouca coisa mudava ali. Até que uau!
Aí tudo que eu tô falando para vocês aqui, lá na época alguém me falou, no caso meu instrutor de Theta Healing da época, ele me deu essas explicações sobre crenças e eu, nossa, faz muito sentido. E aí eu comecei esse trabalho lá com 30 anos. Tô com 39. Um pouquinho mais de 30 anos, na verdade, o Theta Healing entrou na minha vida. Só que a mudança vem com o trabalho. Faz sentido isso, gente? Deu para entender o que é a crença, o que é esse mecanismo, como ela atrai a nossa realidade? Quando eu vejo que não vai dar certo, eu abandono primeiro, por medo de ser abandonada. Então, é um padrão aí, né, Aline? Padrão de evitação. Meu pai faleceu, eu tinha 3 anos, então pode ter gerado uma crença de abandono. Sempre que conheço alguém, com um mês eles somem. Com certeza, Flávia. Isso é muito forte. Lembra que quanto mais novinho, mais impactante, mais forte a crença fica enraizada dentro de nós, em especial com o pai, que é uma figura que tem ali por função te dar proteção, segurança. Imagina que fica um buraco vazio aí de algo que representa o masculino. Se tu te relaciona com homens, né? Imagina que essa é a definição que tu vai dar. Os homens vão embora muito cedo, né? Com 3 anos de idade não era o tempo natural esperado dos nossos pais, né? Então, foi a crença que me veio aqui, tá? Os homens vão embora muito cedo. E aí tu escreve ali, né? Sempre que conheço alguém, com um mês eles somem. Um mês não é muito cedo para uma relação? Entende? É a programação que está rodando aí. Só que é possível ressignificar ela. Eu atraio homens que não querem relacionamento sério, que não me assumem. Então, padrão. Como liberar isso, gente? Eu vou falar o que eu utilizei na minha jornada que fez eu liberar isso. Essa live, eu usei ela como uma forma de trazer consciência para vocês. Só que trazer consciência para que crenças eu tenho não é a mesma coisa do que mudar essas crenças. Aí eu vou dizer, para tu chegar numa crença raiz inconsciente e ressignificar ela, tu vai precisar de técnica. Tu não consegue resolver uma crença no modo vigília, assim, só na superfície dos pensamentos. Tu consegue entender, refletir sobre ela. Até pode tentar fazer um esforço de tentar te comportar numa direção oposta a ela, mas via de regra, quando eu encontrei essa ferramenta que eu acabei de falar para vocês, o Theta Healing, gente, o jogo mudou. Em todos os aspectos, não só no quesito de relacionamentos. Eu comecei a entender que onde tinha área da minha vida que não estava andando, seja profissional, financeira, relacionamentos, é onde mais eu tenho crenças limitantes, que vem desses lugares que eu comentei com vocês. Quando eu entendi isso, eu falei, ok, então eu quero mudar essa porra dessas crenças. Como? O Theta Healing me deu uma metodologia, um método fácil, simples e rápido para soltar essas crenças. E eu comecei esse trabalho e não parei nunca mais. Eu me apaixonei por esse trabalho, essa foi a verdade. Tanto que eu me apaixonei tanto que eu deixei uma carreira de sucesso no mundo corporativo para trabalhar com isso. Theta Healing foi uma das minhas grandes especialidades. Eu amei tanto isso que eu me aprofundei, estudei tanto, ganhei certificações internacionais para também ensinar as pessoas a fazerem isso. E é isso que eu vou fazer agora, no próximo final de semana, 7, 8 e 9 de novembro. Eu vou dar uma formação básica de Theta Healing, para você aprender a fazer esses processos de liberações em ti mesmo. E não estou dizendo que tu tem que ser terapeuta para isso. Tu vai ver que é uma técnica que tu aprende e tu mesmo faz em ti. Tu mesmo aprende a investigar, tu mesmo aprende a identificar, tu mesmo aprende a soltar. Fora, né, se vocês acharam que eu trouxe explicações aqui sobre crenças na live, imagina que eu vou passar um final de semana inteiro, sexta noite, sábado, domingo, o dia inteiro, só falando sobre isso. Não só sobre isso, né? A gente vai muito além. Quando a gente pega essa parte do amor, do campo amoroso, gente, numa formação de Theta Healing, a gente trabalha ele profundamente. Como? Nesse âmbito de crenças que eu comentei para vocês. 2, a gente faz desligamentos energéticos. E o que a gente chama também de resgate de fragmentos de alma. A gente passa, sabe, um pente fino em todas as relações passadas que tu teve? Porque isso é uma outra coisa, quando a gente fala de indisponibilidade amorosa, uma das coisas mais comuns de nos impedirem, de nos fecharem
a nível inconsciente de viver um novo amor, são relações anteriores mal resolvidas, em que eu ainda arrasto conflitos emocionais, questões com essas pessoas, porque toda relação com forte envolvimento emocional, em especial sexual, tem muita troca energética ali. Quando eu me relaciono com alguém dessa forma, eu vou criando laços, tecidos energéticos que me vinculam àquela pessoa. E aí, eventualmente, eu fisicamente até deixei essa relação, segui em frente, estou indo embora, mas no nível energético, eu permaneço vinculado, conectado a essa pessoa. Então, durante a formação, isso nós vamos fazer, eu vou fazer em vocês, esse faxinão de passado, desligamentos energéticos, resgate de fragmentos da tua alma. Se tu passou, por exemplo, por abusos, coisas dessa natureza, também tem muita perda energética. A gente faz todo um processo de resgate da tua energia para isso te trazer inteireza. Tudo que tu precisa para viver um amor maduro no nível da alma, que nem eu escrevi aqui, é estar inteiro, com toda a tua energia em ti, não num parceiro que às vezes é um parceiro que tu nem lembra, lá da adolescência, tem um monte de energia tua perdida lá atrás. Então a gente fala desse processo, a gente fala também de alma gêmea. Sim, ela existe, não da forma normalmente propagada por aí, né? Aquela alma gêmea mais gregoriana, romantizada. Não é, eu trago uma ideia real do que é alma gêmea e durante a formação a gente faz uma manifestação através do próprio Theta Healing para atrair essa alma mais compatível. Tudo isso experienciado durante esse final de semana, dentre várias outras ferramentas que vocês vão aprender. Tá? Se alguém tem interesse em saber mais detalhes, comenta aqui curso, que eu te chamo e te passo mais detalhes. Tá? Inclusive hoje, pós-live, até as 23h59, eu vou estar dando uma bonificação. Eu vou dar uma aula, a gravação de uma aula da minha mentoria avançada. Na realidade, duas aulas. 2 aulas na minha mentoria avançada sobre masculino e feminino. Eu considero extremamente importantes. Tá? Até quem, por acaso, se inscrever até hoje, 23h59, ganha essas 2 aulas. Tá? Que mais? Gente, essa ferramenta foi a ferramenta que mudou minha vida, tá? Se vocês gostam dos meus conteúdos, a maioria esmagadora deles é permeado por conhecimento sobre essa técnica. De novo, nossa, Cauê, gostei muito dessa live. Imagina que no final de semana tu vai me escutar, acho que o total dá umas 20 horas. Só falando sobre autoconhecimento e te dando formas para tu aprender a explorar também a tua espiritualidade. A tu aprender a tu mesmo acessar os teus conteúdos inconscientes. Tipo, eu no sofá de casa, de manhã, faço esses processos em mim mesmo. Ok? O que mais eu tenho para falar? Acho que não. Deixa eu ver, alguma pergunta? Tá? A formação vai ser sexta-feira, né, das 19 às 22h30, depois sábado e domingo, é ao vivo e online, tá? Das 8h45 da manhã até as 19 horas, tá? Tem intervalo de almoço e tudo mais. E se tu quer aprender a mexer na raiz das tuas questões, que é mexer nesse inconsciente, porque uma coisa que eu percebo muitas pessoas reclamarem é o seguinte: Cauê, né? Não, hoje na era da internet, que tem um monte de conteúdo por aí, eu tenho muito consciência das minhas questões. Eu entendo que vem não sei da onde, que eu estou repetindo não sei o quê, mas minha vida não muda de forma prática. Aí é o que eu botei no post de hoje. Se tu não chegar no nível inconsciente, na raiz, e mexer lá, não vai mudar, porque é o inconsciente que rege a tua vida. Né? Tem aquela famosa frase, né, de Carl Gustav Jung que ele diz: até você se tornar consciente, o seu inconsciente vai reger a sua vida e tu vai chamar isso de destino. O teu inconsciente vai te jogar para essas relações frustradas, se é o que tem de informação dentro dele. E pelo que a gente comentou, né, o histórico da nossa ancestralidade, do que a nossa família viveu, o normal é a dor no amor. O normal é o sofrimento. Só que dá pra mudar isso, tá? Fala pela minha experiência. Tô num casamento, feliz da vida, graças a Deus. Um casamento bem comum ao mesmo tempo, tá? Não é um casamento épico, que nem falam por aí. Um casamento também com seus desafios, mas de uma forma geral me sinto muito mais realizado
muito mais realizado e pleno. Ok, meus queridos, essa era a minha contribuição de hoje. Espero ter trazido consciência para vocês e para aqueles que comentaram curso aí. Meu time vai chamar vocês para passar mais detalhes. E se tu quer aprofundar bem mais, vem para a formação aí que eu garanto que aí sim a mudança pode chegar na tua vida. Tá bem? A live vai ficar gravada, tá? Quem sentir de compartilhar agora, se tu compartilhar agora para qualquer pessoa, chega para ela lá a gravação. Sintam-se à vontade, eu vou agradecer muito, isso aqui é meu trabalho, é algo que eu faço com muito amor, e quanto mais pessoas eu impacto, mais feliz eu fico. Tá bem, queridos? Um abraço na alma.